Alô, notícias do momento, edição internacional nesse dia 27 de março, nessa sexta-feira. Bem-vindo você que está chegando aqui no nosso canal. Vamos lá diretamente aos nossos vídeos de hoje. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos lá diretamente às nossas edições de hoje. Daqui o nosso cartaz, notícias do momento, nossa edição internacional. Fala que o Trump prepara uma grande invasão terrestre ao Irã e também outras notícias que vamos passar para vocês agora, portanto fique conosco até o final. Logo em seguida tem também o vídeo da edição nacional que aumenta a tensão pela volta da delação do Vorcaro e também a música oração. A gente está com os nossos vídeos diários aí e os conflitos serão retomados. O café que saiu hoje de manhã, né? Muito bom esse vídeo também. Também amanhã para a Transição Planetária, os vídeos de hoje e de domingo da atualizações, túneis sendo estourados no mundo todo, um vídeo novo que eu estou colocando aí também, e a crise que vai substituir o sistema. Participe dos nossos vídeos aí, nas nossas redes sociais também, e do Disperso Zero de Aquário, né? Palestra em Lisboa, no dia 31 de maio, se prepare, é internacional, atenção, produção chegando, atenção, o que vai acontecer? Urgente, Trump acaba de destacar 53 mil militares para o Oriente Médio, para preparar uma invasão terrestre ao Irã. E Trump diz que se for abatido por iranianos, o Irã será apagado da face da terra. Só que eles vão fazer muita coisa aí, então se prepare que o negócio está ficando quente aí, meu Deus, o que é isso? São notícias fortes aí, você se prepara para ficar sabendo o que vai acontecer. E o Trump também considera enviar o envio de outras mais 10 mil tropas terrestres para o Oriente Médio. Né, tropas terrestres, né? No caso, eles vão desembarcar lá na ilha de Karg e fazer o que tem que ser feito. São as tropas que vão fazer esse envio lá, tá? E o porta-voz militar do regime iraniano ordenou aos países do Golfo que expulsem as forças americanas de suas bases e ameaçou com mais danos, né? Mais danos para as bases de energia que existem ali no Oriente Médio. E petroleiros com bandeiras da Índia conseguem passar pelo Estreito de Hormuz, pela costa do Irã. Os transportadores de gás liquefeito também cruzaram o estreito atingido pela guerra, né? Então, muitos petroleiros estão passando ali na ilha, no estreito, conseguem passar ainda, né? Não sei até quando. E os Estados Unidos implantam um barco drones não tripulados construídos pela Black Sea Technologies, sediada em Maryland, na zona de conflito do Irã. Eles vão botar esses barcos aí para vigiar as costas ali do estreito e fazer o que precisa ser feito. E o Irã cobra 2 milhões de dólares para a travessia no estreito de Hormuz. O país exige dados de navios em rota responsável por cerca de 20% do fluxo global de energia ali passa nesse estreito. E o Irã se diz receptivo a qualquer pedido da Espanha em alusão ao trânsito de Hormuz. A Espanha, que foi um dos primeiros países a condenar os ataques dos Estados Unidos, de Israel e do Irã, está unida ao Irã, veja só, na Espanha, né? E o jornal da Band diz que o Trump adia ataques ao Irã, afirma que o Irã deve negociar com eles, né? Então afirma que pode haver alguma negociação ali entre eles. E aqui também ao lado a gente vê essa reportagem, um navio com quase 10 mil toneladas, 300 militares e tecnologia para caçar submarinos. Esse destroyer americano foi enviado ao Atlântico. Esse aqui é o destroyer que está sendo mandado aqui para a América do Sul. Isso aqui é um destroyer muito potente que pode ajudar no conflito do pó aqui no Brasil, nessas situações aí, tá? A Rússia evacua trabalhadores de usina nuclear no Irã após novos ataques. E a Rússia promete resposta para a decisão do Reino Unido de deter navios. Mais cedo, o Starmer, que é o primeiro-ministro inglês, autorizou forças armadas a abordar e deter navios russos em águas britânicas, tá? E aqui mais uma, tem ato de terrorismo internacional. A Rússia revela o atentado contra navio-tanque no Mediterrâneo. A bordo do navio-tanque havia 30 tripulantes, né, que foram resgatados ilesos e levados para a Rússia. E o navio ficou à deriva, foi atacado ali, né? Então a Rússia revela esse ataque ao seu navio-tanque. Então os russos estão furiosos
com essa situação aí deles terem atacado o navio ali em pleno Atlântico, né? Muito chato isso aí. Estados Unidos toma decisão inesperada e mantém porta-aviões mais antigo em operação até 2027. É uma medida que surpreendeu os analistas. Estenderam a vida útil do US Nimitz, que é um porta-aviões antigo, mas ele ainda está funcionando, ele poderá ser utilizado nesse momento, né? Então, estão analisando agora o quão seria arriscado esse ataque dos Estados Unidos à ilha de Karg, do Irã. Especulações crescem sobre possível operação americana na região, ponto estratégico que controla 90% das exportações de petróleo do Irã. Então, os Estados Unidos queria tomar essa ilha e tomar para si esse petróleo. Essa situação toda seria um local assim nevrálgico, estratégico, né? Vamos ver o que vai acontecer se de fato eles vão ou não tomar essa ilha de Karg. O Irã diz ter respondido ao plano de Trump, que afirma ter dúvida sobre o acordo. E falar em negociação agora equivale a admitir derrota, diz Irã sobre os Estados Unidos. O Irã não tem intenção de negociar, fala o representante dos seus ministros das Relações Exteriores. Ele não quer negociar. E o Trump fala também que confiscar o petróleo do Irã é uma opção, já que eles não querem negociar. A crise no Estreito de Hormuz, Reino Unido e França lideram uma reunião com 30 países, né? Então o Irã está meio encurralado, ele não tem muitas opções. E a fala no post do Trump, ele diz assim que os negociadores iranianos são diferentes e estranhos. Eles estão implorando para que façamos um acordo, o que deveria estar fazendo, já que foram militarmente aniquilados, sem nenhuma chance de retorno. E ainda assim declaram publicamente que estão apenas analisando nossa proposta. Errado. É melhor que levem isso a sério logo, antes que seja tarde demais, porque quando isso acontecer, não haverá volta e não será bonito. Então, ele está ameaçando tremendamente aí o pessoal do Irã, dizendo que eles vão perder tudo pouco que ainda restou daquele país, tá? Israel anuncia a partida do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, também ele foi abatido. E o Irã também usou uma arma jamais vista contra Israel, uma arma assim que é um míssil que tinha um artefato novo lá. Eles estão estranhando alguns foguetes do Irã que tinham artefatos novos aí que surpreenderam os aliados. Então não se sabe o que foi isso, mas ele usou uma arma jamais vista antes. E aí vemos essa situação sobre o que está acontecendo, né? As revelações que são inegáveis, as detenções em massa, os tribunais militares, a maracutaia da eleição, a corrupção da elite, os delitos contra a humanidade, tudo está sendo trazido aí nos mínimos detalhes, né? E parece que eles vão ativar novamente o Código de Nuremberg, que é a justiça para todos aqueles que fizeram maldades com o mundo. Então, o Obama parece que já foi detido também, ou está para ser detido, não sabemos exatamente, né, em tribunais militares por alta traição, subversão e crimes contra a República Americana, tá? E a força-tarefa do Putin está desmanchando todos esses transportes de adreno no mundo inteiro e salvando milhares de severamente abusados pequenos, né, que estavam ali dentro da UCR e tudo mais. Então aqui ó, a gente fala também, foi descoberto que esse negócio chamado mRNA, né, causou consequências irreparáveis. A Suprema Corte Americana que falou, né, justiça para aqueles que foram obrigados a receber essas situações aí que a gente não pode falar aqui, você sabe o que está tudo na tela aí, né? Irreparáveis as situações. Então veja só como está tudo sendo trazido à tona, né? Bom, aqui mais uma, então, teve uma professora americana que furtou amostras de vírus americanos, espionagem e tal, né? Ela foi detida já, uma professora. E também o Trump compartilha a reportagem sobre corrupção do regime ucraniano e de Bidê. Tá? Então, um projeto de energia limpa para a Ucrânia seria usado como fachada para desviar centenas de milhões de dólares que veio do tio Bidê, né? Então aí tá mais essa prova aí que ele trabalhava para o mal, né? A Casa Branca mostrou uma foto bem assim borrada, né? Que não dá para identificar o que é.
É um mistério que eles estão querendo mostrar, e nós não sabemos o que é. E ontem também, na quinta-feira, mais de 1 trilhão de dólares apagados do mercado de ações dos Estados Unidos, o seu pior dia desde que começou o conflito do Irã. Então, as bolsas caíram muito, muito, muito mesmo, né? Foi uma queda assim gigantesca e ações aí caíram em média 3, 4, 5% e causou a ruptura tremenda da bolsa de valores aí, né? Aqui ações do Google 4%, Microsoft 1,5%, Meta 8%, né? Então, quedas terríveis porque as bolsas também não são mais um ambiente, digamos assim, confiável, né? E aqui também a assinatura do Trump será adicionada às notas de dólar dos Estados Unidos para comemorar o aniversário número 250 da independência americana. Então, essa vai substituir a do tesoureiro que tem aparecido nas notas desde 1861. Então, agora é a assinatura do Trump, né? Não vejo a hora de, diz ele, né? Não vejo a hora de ter assinatura na própria cédula, né? E Trump diz que estou prestes a dizer algo que conheço há muito tempo. Os bancos mentiram para vocês há décadas. Eles imprimiam dinheiro falso, roubavam sua riqueza e agora estão prontos para fechar as portas para você. Tudo isso sendo trazido à tona, né? Pois é. Todas as verdades aparecendo aí de uma maneira clara, né? Ouro fecha em alta, impulsionado por perspectivas para o conflito no Oriente Médio. O metal retoma o patamar de 4 mil dólares, 4.500, né, a onça, após especulações de trégua do Oriente Médio. Tá? Então, o ouro está subindo bastante, está negociando bastante nos mercados e muita gente comprando seus ativos em ouro porque é algo muito estável em situações de crise. Tá? Bom, a Europa acaba de iniciar plano de contenção de imigrantes. A Europa não quer mais que haja esse excesso de imigrantes entrando porque estão acabando com a Europa, né? A verdade é isso que está acontecendo. Israel barra ajuda a Gaza após encontrar item estranho em carga da ONU. Então eles encontraram uns itens aí que parecem coisas estranhas mesmo, produtos que não saberiam dizer o que é, né? Mas coisas que podem ser usadas para fazer artefatos explosivos e tal, né? Então eles encontraram, por isso suspende a ajuda para Gaza. E Trump diz que Mahdi enfrentará novas acusações, tá? Aqui vemos que Maduro voltou ao tribunal para uma segunda audiência e nesse momento a imprensa está a postos à espera da saída de Mahdi e a esposa, né? Então tá todo mundo aí louco para falar, tirar uma foto dele, né? Trump diz que novos processos criminais serão abertos contra o Mahdi e a Venezuela decreta uma semana de feriado devido à crise de energia. A presidente interina já havia anunciado cortes na jornada de trabalho e suspensão de aulas para economizar energia. Aqui vemos uma foto, um esboço do Mahdi e da Cilia, da sua mulher, que foram, né, no julgamento ali, estão assim ouvindo a situação ali do julgamento, tá? Aqui a mulher dele, a Cilia, e ele diante dos advogados, juízes ali na corte americana, mais ou menos assim que aconteceu, tá? Mais informações aqui que a gente fala também, né? Falam que amanhã, né, no caso foi ontem isso, o Emergency Broadcast System poderá ser ativado, né, enquanto as pessoas corruptas estão sendo detidas em vários países no mundo todo. Você está preparado para receber essa informação? Tá? Então, eles falam que está começando já o EBS em algum local americano, ou seja, as detenções já estão acontecendo. E aqui diz, the storm is coming, né? A tempestade está chegando aí, tá? Nós estamos revelando a verdade, tudo sendo mostrado aí nos mínimos detalhes, né? Pois é, então aqui também um outro escândalo que está sendo trazido é a história do presidente Kennedy, né, dentro do programa sinistro de controle mental da CIA que transformou os americanos em pessoas do mal, né? Então aquela história do Kennedy, tudo foi enfim, preparado, né, criado, planejado pela própria CIA americana, tudo sendo revelado agora.
E também Texas, rancheiros americanos acusam JBS de usar propina brasileira para dominar o mercado de carne dos Estados Unidos. Rancheiros aponta domínio de 4 empresas no mercado e defendem rotulagem obrigatória da carne. Tá? Ou seja, até lá nos Estados Unidos a propina está correndo solta, lá a propina está aparecendo, né? Que coisa, né? Que coisa. O jeitinho brasileiro é exportado para outros locais aí. Bom, também vemos grandes líderes mundiais políticos que estão indo em cana. Esse aqui é um deles que também, segundo eles estão falando, né, ele está sendo acusado de exploração do sexo e também envolvimento com pequenos e outras coisas mais, né? Caça aos pets e tráfico humano se intensificam. Quem mexeu com pequenos vai em cana. E esse aí é um deles que vai ser levado também, tá? Só para saber. Aqui também diz a culpa do gol, né? Meta-culpa, culpa do gol. Instagram e YouTube ajudaram a destruir a vida de uma adolescente, conclui júri, abrindo caminho para processos contra mídias sociais, tá? Então eles estão culpando agora o YouTube, né, e tudo mais. Então o Zuckerberg vai ficar sem um tostão. Eles vão botar processos incríveis em cima dele para depois restituir o mal que eles fizeram em influenciar pessoas, né? Porque nós usamos o YouTube para o bem, para a informação, mas muita gente usa o YouTube para o mal. E essa possibilidade abre margem para processos que podem trazer, né, confusões para a pessoa, né? Tá? Então tá aí. Urgente também, atletas trans de jogos femininos de Olimpíadas está banidos agora pelo COI, tá? Não pode mais. E aqui uma casa de uma pessoa que era ligada aos PEDs, né, foi colocada em escombros, em ruínas. Aqui é a casa de Jimmy Savile, finalmente foi demolida. Era um covil de PEDs reduzidos a escombros, não tem mais nada ali, acabou tudo, né? Acabou, era uma casa que era justamente usada para essas coisas aí, não tem mais agora, tá? Aqui a lista de pessoas que estão atualizadas, que estão indo em cana, que estão indo, né, sendo levadas em canas e retiradas desse mundo, com apagar extinção de CPFs, né? Essa atualização de novembro agora de 23, é um pouco velha essa aqui, mas ainda que nós temos, né? Foi detido, executado e substituído. Não, substituído, tá? Aqui aquilo que a gente fala aqui, ó. A gente pode ver alguns, eu tenho essa lista, eu já mostrei, né? Tem vários aqui, como Alec Baldwin, Anderson Cooper, Angelina Jolie, Angelina Houston, Anthony Fauci, todos eles já foram para o espaço aí, tá? E alguns disso está servindo a vida dentro da Chilindró, tá? Alguns estão ajudando a denunciar outros aí, tá? Então a gente vê que todos esses reptilianos que usavam máscaras e peles humanas estão sendo trazidos à tona. Todo mundo está vendo agora que eram répteis vestindo pele humana e que agora chegou o momento, né, deles aparecerem realmente, tá? É isso que acontece, são todos reptilianos. E na notícia nacional a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso capitão, né, que apesar de entrou na domiciliar, ele está ainda abatido e uma série de coisas, né? A gente vai olhar mais sobre essa situação do nosso capitão, né? E uma hora pode prorrogar domiciliar de capitão para evitar a articulação política. Então peço que vocês assistam ao nosso noticiário nacional, que vai acontecer daqui a pouquinho, seguidinha desse aqui, você já pode olhar. Quem puder ajudar o canal aqui, dá uma forcinha para nós, aí a gente precisa do seu apoio, do seu carinho, tá? Então vai compartilhando. Grande abraço, a luz venceu. Deixa o like, o comentário, a gente se vê. Grande abraço.